Muito bom, muito bem. A gente começa essa segunda-feira já informando você. A gente teve algumas mudanças aí, verdade. né, no INSS para 2024. E nós vamos agora tirar todas as dúvidas. Você que está nos assistindo, já prepara o telefone aí na mão para ligar, para tirar as suas dúvidas, né? Quem vai se aposentar, quem quer atrás de um benefício também importante. Já vamos deixar o telefone aqui. Você que tem a sua dúvida já pode entrar em contato. 011 2281 81 81 ou 011 2959 21 21. Certo? Você já pode, prestando atenção aqui no nosso bate-papo e a gente já abre o telefone para atender você, tá bom? Vamos conversar com o Fábio, doutor Fábio. Doutor Fábio aqui nessa tarde. Recebendo, por favor, doutor Fábio Faria de Sá. Seja bem-vindo. Tudo jóia? Boa tarde, doutor Fábio. Tudo bem? Pode sentar, fique à vontade. Vamos falar sobre essas mudanças, né? A gente sabe que esse ano teve bastante coisa, né? Também já trouxemos outras pautas aqui. Se eu não me engano, foi semana retrasada. Nós tivemos aqui um advogado também falando um pouco acerca desse assunto que nós vamos conversar. E foi várias ligações e é muito bom a gente estar renovando. E muitas pessoas ficam se perguntando, e aí? Tem uma nova regra, como é que vai ficar para 2024? Vamos debater um pouco sobre isso hoje, né, doutor Fábio? Verdade. Muitas dúvidas, né? Muitas. E todo ano vai ter uma alteração, até 2033. Sério? No 31 de dezembro de cada ano, tem uma alteração na legislação, que foi na reforma da Previdência lá atrás, em 2019. Então, até 2033 terá alterações. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Tá. Eu queria começar já perguntando, né? O que muda nas regras da aposentadoria para 2024, que eu acho que é o que mais o pessoal vai querer saber aqui. É verdade. Vão mudar duas regras de transição. A de pontos vai aumentar 1 ponto a mais para a mulher e 1 ponto a mais para o homem. O que significa isso? Vai ter a mulher 35 anos de contribuição e o ano que vem vai ter que atingir 91 pontos, a contribuição com a idade. No caso do homem, é necessário 35 anos de contribuição, mais a idade e na totalidade dá 101 pontos. E assim vai, 2025, 102, 103, 104 pontos e assim por diante. Jesus, não vou me aposentar não. Até lá. Até 105 pontos para na mulher e 110 para o ponto dos homens. Tá, vai ter Chega uma hora que para. Teto aí, né? É isso que eu não entendo. É por isso que a Bíblia fala que Deus só vai dar as bênçãos para os homens do suor do rosto dele. Porque os homens sempre têm que ralar mais, doutor. Por que isso? É um pouquinho a mais. A gente começa a trabalhar um pouco mais cedo também, né? É porque o homem, na verdade, dentro da sociedade, ele tem esse papel mais de ser o provedor, né? Então acaba, querendo ou não, que o homem vai precisar ter mais força de trabalho aí para sustentar a família por mais tempo. E uma diferença entre o homem e a mulher também é que quem começou a contribuir depois de 2019, na regra, o homem vai precisar ter 20 anos de contribuição. Hoje em dia são 15 anos, 180 meses de carência, tanto para o homem como para a mulher. Isso no caso das aposentadorias por idade. E tem uma mudança também para o ano que vem, que é a idade mínima. Esse ano, em 2023, a mulher precisa ter 58 anos de contribuição mais 30 contribuído e o homem precisa ter 63 anos e os 35 contribuindo. O que muda para 2024? Vai aumentar 6 meses na idade, a idade mínima. Então, a pessoa tiver 58 anos, vai ter que esperar completar 58 anos e 6 meses, no caso da mulher, para poder ter o direito a pedir aposentadoria. Quando você fala desses pontos, seria então somado o tempo de trabalho mais a idade. Aí esse dá o 100 e pouco que você falou. Ah, tá. Só estou te perguntando porque eu sou leiga, então talvez é a dúvida de quem também quer falar. Tá, mas que pontos são esses? Como é que eu somo esse ponto? Só começa a somar, entrar nessa regra, quando completar o mínimo de contribuição. No caso das mulheres, 30 anos e no caso dos homens, 35 anos. Então, quando eu fizer 30 anos de contribuição, aí eu posso começar a contar... Isso se enquadrar nessa regra. Na verdade, tem outras regras de transição. A gente está falando aqui o que vai ter alteração para 2024. Entendi. São vários detalhes aí que você tem que estar atento. Por isso que é tão importante ter sempre um profissional. Não tenta fazer isso sozinho, porque não vai dar muito certo, né, doutor? Hoje em dia, a plataforma do Meu INSS facilita muito o usuário a fazer essa solicitação. Mas em muitos casos a pessoa pede ali o benefício, a aposentadoria errada, fica em análise e acaba sendo indeferido porque não fez a solicitação correta. Então tem que procurar um profissional. Às vezes, uma coisinha ou outra que o advogado já sabe como lidar, como colocar ali no papel.
né? Então é importante ter esse auxílio, né? Como um advogado, acho que é importante. É verdade. E nós queremos abrir esse espaço para todos vocês que têm dúvidas a respeito de aposentadoria, de INSS, e abrir esse espaço para você estar ligando para cá e fazer essa pergunta para o Dr. Fábio pelo telefone DDD 011 22 81 81 81. Somente esse número, liga para a gente agora. Você que já se aposentou, você que não deu entrada, está cheio de questionamento, não tem uma ajuda, um auxílio de advogado, Dr. Fábio Sá está aqui para te esclarecer tudo. A respeito disso, doutor, de pessoas que estão nos assistindo agora que não têm recursos financeiros para poder dar entrada na aposentadoria. De repente, ela já se aposentou, sei lá, tem 2, 3 anos, 4 anos atrás e não deu entrada ainda porque não tem recursos. Como que essa pessoa pode agir? Qual seria a melhor forma de agir? Ela pode fazer um agendamento específico via telefone do INSS ligando 135 e fazer esse agendamento. Olha, eu quero fazer um atendimento específico para dar entrada na minha aposentadoria. O INSS hoje dificilmente faz um atendimento presencial, mas nesses casos pode ligar, fazer esse agendamento e vai levar toda a documentação presencialmente numa agência do INSS para requerer a aposentadoria e deixar os documentos lá para serem digitalizados e colocados no sistema. Dessa forma, demora mais tempo do que se eu fizer com um advogado particular meu? É assim, ou não? Hoje todos os pedidos iniciais são de forma administrativa, né? Então vai cair na fila do INSS, é uma fila geral. Pode ser que saia concedido online, né? Eu já vi casos assim, no mesmo dia ser concedido, como demorar o prazo que o INSS dá, que é de 30 a 45 dias para ser analisado. Isso em casos mais simples, Caramba. né? Quando tem insalubridade, tem que passar numa perícia pelo médico, aquele documento, aí eu já vi demorar 1 ano, 2 anos. Uau, a gente vê que também tem aquele benefício de prestação continuada, que o pessoal conhece mais como BPC, ou LOAS, né? Que é mais ou menos, é a mesma coisa, né? Um outro não. Qual que é a diferença dos dois? Bárbara, tem essa confusão do LOAS com BPC. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, que dá o direito ao BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. Aí pode ser para o idoso, para aquelas pessoas com 65 anos ou mais, ou qualquer pessoa com qualquer idade que tem algum tipo de deficiência mental, intelectual, que não consegue ter a capacidade da vida laborativa. Então, se for incapacidade, tem direito a receber esse benefício. Aí são regras que vão olhar renda per capita, ao salário da família, com quem mora, se exclui da renda, se entra na renda, tem que estar cadastrado no CAD único do programa do governo federal, mas esse cadastro é feito pelas prefeituras. Então vai lá no cadastro único, faz a solicitação, que aí no sistema vai estar alimentando para solicitar no INSS. É o INSS que faz a manutenção. Quem paga é o governo federal, mas quem faz, que é outro ministério, mas quem faz a manutenção é a Previdência Social. Então, só para a gente poder entender, por exemplo, a pessoa tem um filho ou uma filha que tem uma pessoa com deficiência. Essa pessoa vai ter o direito de ter aposentadoria, mas ela precisa entrar com esse benefício específico. Não é a aposentadoria, é isso? Quando não tem contribuição. Quando ela não contribuiu. Não contribuiu. Por exemplo, a pessoa já nasceu com uma deficiência desde criança. Que seja incapacitante, porque tem muitas pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho e fazem essa contribuição. Vão se aposentar mais cedo, são regras diferentes. Porém, para aquelas pessoas que não têm condições de contribuir e tem algum tipo de deficiência que incapacita para o trabalho, move a renda familiar e pode fazer essa solicitação. Tanto para aquelas pessoas acima de 65 anos, que são os idosos, né? Que não tem renda familiar, renda própria tem que ser 0 e a renda familiar até 1/4 de salário mínimo, que chama renda per capita, né? Ah, entendi. Interessante. É bom saber, né? Às vezes a pessoa não fala, poxa, tem uma pessoa em casa que pode, de alguma forma, contribuir ali com uma renda, Bárbara, né? hoje é possível acumular os benefícios. Antigamente não era. Uma mãe que tem 2 filhos especiais, antigamente tinha que escolher um para receber. E de tanto a justiça prover para os segurados, para aquelas pessoas que têm justiça, hoje o INSS concede de forma administrativa. Porque um salário mínimo para uma família com 3, 4 pessoas é impossível sobreviver. A idade para pedir essa contribuição, aí, por exemplo, se for um homem ou uma mulher... Tanto homem como mulher, 65 anos. E não tem deficiência, isso. E para quem tem a deficiência, não tem idade. Então, se, por exemplo, tem alguém que está nos assistindo, que você tem um filho aí de 10 anos, 15 anos, você pode ir atrás desse benefício, tá bom? Que fique bem informado. Nós temos uma ligação. Temos uma ligação. Alô? Será que
Matheus? Alô? Tá baixinho. Maiara, acho que a gente tá ouvindo ela bem baixinho aqui. Alô? Alô? Maiara, tudo bom? Alô? Alô, tá ouvindo a gente? Isso. Maiara, você está em São Paulo, né? Boa Eu tarde, não tô seja conseguindo ouvir bem-vinda. pelo telefone, somente pela televisão. Ah, então por isso. É que se você não ouvir a gente pelo telefone, vai ficar uma demora bem grandona pra gente se ouvir. Tem que ser só pelo telefone, Má. Abaixa toda a sua TV. Eu tenho uma dúvida sobre o INSS, mas não tem a ver com a aposentadoria. Tudo bem, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber sobre o salário maternidade. Eu contribuí 6 meses, né? Aí eu fui afastada da empresa na pandemia. Aí eu fui correr atrás, falaram que eu não tinha direito. Aí uma amiga minha disse que é por pouco tempo de contribuição. Eu queria saber quanto tempo de contribuição eu precisaria para estar recebendo o salário maternidade. E se no momento, como eu estou desempregada, eu posso estar contribuindo por fora e se vai juntar os 2 períodos para mim poder estar recebendo. Oi, Maiara, boa tarde. Não consegue contribuir mesmo estando desempregada para somar o período, porque o salário maternidade, o mínimo exigido é 10 meses de contribuição antes do parto. Então ela tem que ter 10 meses de contribuição, ela não precisa estar na qualidade segurada se tiver os 10 meses de contribuição. Porém, se você teve um registro anterior a esse que você estava trabalhando, tem que verificar a sua qualidade segurada. Porque se você estava trabalhando, foi demitido e recebeu o seguro-desemprego, fica 24 meses no período de graça, na qualidade segurada. Se o seu filho nasceu ou filha nasceu nesse período, você tem direito. Mas eu te recomendo a você fazer a solicitação e ver qual que é a resposta do INSS. Muitas vezes ela tem o direito, não entra, né? E se tiver essas contribuições antes, pode procurar um advogado e colocar na justiça. Eita. Certo, Maiara? Então, é que assim, quando eu fui demitida, né, eu não peguei isso que o doutor falou. O seguro-desemprego. Isso, eu não peguei, porque eu tinha feito um contratinhozinho lá e eu acabei não recebendo, né? Mas se eu contribuir agora, doutor, particularmente, se eu for até o INSS querer fazer esse pagamento de 10 meses, eu consigo depois? Maiara, você infelizmente não vai conseguir, porque os 10 meses é antes do parto. As contribuições novas poderá ser para uma segunda gestação. Aí você vai ter direito, né? Eu recomendo sempre fazer a contribuição por INSS para ter a qualidade segurada. Mas do filho que nasceu agora, você não vai ter direito se não tiver as 10 contribuições anteriores. Antes, né? Entendi. Tem que ser antes do parto. Antes do Sim, parto. entendi, doutor. Agora eu entendi, sim. Ficou claro? Ficou claro agora, gente. Obrigada. Tá Imagina. preparando aí um filho para os próximos anos? Nada disso, filhinho único. Não vai dar. Oh, que pena, somzinho. Ah, daqui a Gente, pouco ela obrigado, muda de viu? Eu ideia. assisto vocês todo dia, eu dou muita risada com vocês, viu? Obrigado. Obrigada. Ó, depois pega o contato no finalzinho da nossa entrevista do doutor. Qualquer coisa, chama ele no particular e aí ele pode te ajudar um pouquinho melhor, tá bom? Ah, sim, obrigada, viu? Um beijo, Obrigado, querida. Beijão pra vocês. Pra Beijo. você também, fica com Deus. Que coisa, né? Você vê? Acontece muito isso, Né? né? Mas você vê, a Maiara estava trabalhando, foi mandada embora. Se ela tivesse gestante, não pode ser mandada embora. Ela tem Tem estabilidade, isso também, né? ela pode procurar um advogado que seja especialista em área trabalhista, olhar o contrato, ver o que aconteceu, para colocar a empresa na justiça para reconhecer esse vínculo e se tiver a indenização do INSS, aí sim ela recebe o auxílio maternidade. Doutor, eu tenho uma amiga que ela procurou um advogado para poder dar entrada na aposentadoria e ele ficou enrolando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Praticamente vamos botar aí de 8 meses a 9 e nada dele conseguir movimentar, ainda mais que é uma pessoa muito simples, você já Sim. conhece, Babi? Pessoas simples lá da área que eu tenho a igreja, e ele enrolava, e ela dando dinheiro, enrolando.
E acabou que eu falei assim, olha, eu tô sentindo que você é para parar, não é para ficar mais com esse advogado, porque você só está dando dinheiro para ele e até agora já tem mais de 9 meses, ele não deu entrada na aposentadoria. A minha pergunta é o seguinte, a partir do momento que a pessoa procura um advogado para dar entrada na aposentadoria, em quanto tempo essa pessoa já começa a receber e já começa a já ter o problema já resolvido? Renato, tem um prazo? Tem um contrato que essa pessoa contratou o profissional. Muitas vezes ela não está no momento de entrar com a aposentadoria e ele fica segurando para dar entrada naquele processo até ela atingir aquela idade, que é 62 anos no caso de mulher. Agora, não é certo, né? Se ele fazer uma orientação previdenciária para ela, falar assim, olha, não dá para dar entrada agora, me procure daqui a um ano, você tem que contribuir mais 3, 4 meses, porque o prazo do INSS para aposentadoria é de 30 a 45 dias. E a plataforma está muito rápida, viu, Renato? Que nem eu falei, eu já vi a aposentadoria saindo no mesmo dia. Olha. Em 7 dias é o prazo normal, se você entrar com toda a documentação. Muitas vezes a pessoa que faz sozinho não digitaliza e anexa a documentação necessária. Aí abre uma exigência. E aí a pessoa tem que ficar olhando o aplicativo, porque se o INSS fizer aquela exigência, muitas vezes vai mandar um SMS no telefone cadastrado, não está mandando mais carta, e aí a pessoa, se não cumprir aquela exigência, acaba perdendo o prazo. Mas não é muito demorado, não. A não ser nos casos que precisa de uma perícia médica, aí sim a fila está lá para mais de 1 milhão de espera. Meu Deus do céu, mas mesmo assim, né, 9 meses só para pelo menos ter uma resposta é muito tempo. Muito tempo. Então, tem que tomar cuidado. Geralmente a gente fala assim, fez o pedido, dá o protocolo para a pessoa, olha, dê entrada, está aqui o pedido da sua aposentadoria, se você quiser acompanhar, está aqui o aplicativo, porque geralmente usa-se a senha do contribuinte. E a pessoa mesmo pode ficar olhando ali, quando né? é advogado, ele pode usar a senha dele com procuração. Aí a pessoa não vai ter acesso porque está na senha do advogado. Entendi. E ele ficava só enrolando, falando assim, eu estou bastante ocupado, vários clientes, e eu já estou vendo, está em andamento, sempre alegando essa palavra, que estava em andamento. Aí pega essas pessoas que são muito simples, uma pena. Que não têm direito a uma internet da vida, um tablet. É por isso que é sempre bom você ter indicação, né? De um profissional que já fez o trabalho para alguém, enfim, ou até a gente traz realmente esses profissionais aqui para ajudar vocês. Às vezes fala, poxa, mas eu não conheço ninguém, agora já conhece. Vamos atender mais uma ligação. Aqui a gente está com o Francisco de São Paulo. Boa tarde, Francisco, tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo jóia? Oi. Alô? Tá ouvindo a gente? Francisco, ouve a gente só pelo seu telefone. Sim. Abaixa toda a sua televisão. Deixa o volume zerinho aí da TV. Me ouve só pelo telefone. Tô ouvindo. Tá? Qual que é a sua dúvida? Baixa. Tá bom, tá ok. Eu sou aposentado há mais de 10 anos e dei entrada na revisão, trabalhei mais uns 8 anos. Dei entrada na revisão tem 5 anos. Gostaria de saber, condutor, se eu tenho possibilidade de rever a correção da aposentadoria. Francisco, a discussão hoje é a revisão da vida toda, que está sendo julgada pela STF, inclusive sexta-feira teve voto de um ministro, mas o prazo para você solicitar uma revisão na aposentadoria é de 10 anos a partir do primeiro recebimento. O que eu entendi, você deu entrada nesse pedido há 8 anos atrás, quando estava 5 anos aposentado. Então você tem que correr atrás de um processo, se for administrativo, ligar no INSS para ver esse andamento. Se for judicial, contatar seu advogado e perguntar como está o andamento. Porque não está demorando tudo isso, não. 8 anos, um processo de revisão. Agora, a revisão da vida toda, ela foi reconhecida recentemente. Então, se você pediu anterior a isso, provavelmente não vai ter direito a uma revisão, porque ela foi reconhecida posteriormente. O que é a revisão da vida toda? Todo mundo fica na dúvida. A revisão da vida toda pode ser não. A revisão da vida toda é para colocar todos os salários de contribuição no cálculo da aposentadoria. Porém, tem um prazo legal de 10 anos para fazer essa solicitação. E o voto do ministro Zanin agora na sexta-feira acabou atrapalhando esse processo que pode voltar para o STJ. Por quê? Porque ele fala que não vai pagar os últimos 5 anos, vai pagar da ação para frente. A ação que deu foi em 2022. Então, todo mundo que entrou só vai receber, se tiver direito àquela revisão e aumentar o valor do benefício, de setembro de 2022 para frente. E aí, Francisco? Oi. Respondido? Deu para responder? Ficou respondido?
O que eu entendi, que o doutor informou aí, é que só a partir de 2022 que é possível essa correção, tá certo? Mas em 2022 eu estava aposentado e já trabalhei até 2015 e essa entrada que eu fiz do INSS foi em 2008. Isso mesmo, Francisco. Isso já vai mesmo. fazer mais de 10 anos e aí não tive nenhuma resposta. Você pediu sua revisão dentro do prazo. Contate seu advogado, Mas porque deve ter sido ainda há possibilidade dessa judicialmente. revisão ou não? Acredito eu que sim, você tem que contatar seu advogado, porque essa discussão da revisão da vida toda ela é muito antiga. Então pode ter sido essa revisão que o seu advogado solicitou. Só não cabe essa revisão para quem se aposentou depois de novembro de 2019, quando entrou a reforma da Previdência, que ali deixou bem claro que o cálculo da aposentadoria é de julho de 1994 até a entrada do pedido do benefício. Então quem se aposentou antes da reforma da Previdência, com menos de 10 anos, pode solicitar através de um advogado. E é só judicial. Obrigatoriamente tem que ser contratado um advogado para fazer isso. Agora acho que ficou bem explicadinho, né, Francisco? Ficou claro. Obrigado, doutor. Boa tarde para vocês. Um ótimo programa. Fiquei feliz. Foi bom a resposta do doutor. Obrigado, Francisco. pela audiência aqui também, por assistir Valeu, a gente. tchau. E depois, mais dúvidas, chame o doutor também depois, aqui ele vai passar os contatos. Um beijo pra família. Obrigado, vocês também. Tchau. Tchau, tchau. São muitas dúvidas, né? A gente vê desde as coisas mais simples. Por que o nosso país é tão burocrático, hein, doutor? Todos os países são assim ou o nosso tem uma... Não é possível, tem umas coisas... Quando se trata de num caso que a pessoa vai receber pro resto da vida aquele valor, a legislação ela vai sendo remendada, né? E aí, com a reforma da Previdência, colocou muitas coisas às claras, mas acabou tirando o direito de muita gente. Então, de 2019 para frente, ficou mais simples as regras, né? Porque foram colocadas regras no jogo, mas vai mudando uma lei, muda outra lei, e assim vai complicando a vida daquela pessoa que está esperando aquela aposentadoria depois de contribuir 30 anos, 35 anos, ou esperar 62 anos, 65 no caso dos homens, e aí a hora que vai ver não era nada daquilo que ele estava pensando como que era. Doutor Fábio, qual que é a dúvida e a queixa mais constante que você recebe lá no seu escritório? Que você, por exemplo, segunda a sexta, fala assim, rapaz, acabei de ouvir esse questionamento ontem, semana passada, todos os dias a mesma Na queixa. verdade, eu sou o presidente do Instituto de Orientação Previdenciária e a gente faz um atendimento de quinta-feira de tarde e sábado de manhã para aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado, fazer uma consulta, e a gente tem uma bancada de advogados voluntários que atende essas pessoas. Mas a maior reclamação é o salário. Na reforma da Previdência veio para pagar todo mundo salário mínimo e aposentar todo mundo por idade. Então, sacrificou muito aquela contribuição. Por isso que quando veio a revisão da vida toda, todo mundo correu atrás para entrar, porque vai aumentar muito aquele benefício. Mas quem está dando a entrada depois da reforma está sendo muito prejudicado com a forma de cálculo, principalmente na pensão. Porque antigamente o cônjuge falecia, tirava ali 70% mais 10% por cada dependente. Hoje não. O que faz? Aposenta o falecido, já tira 40%, depois faz a pensão pagando 60% daquilo. Salário mínimo. O cara pode ganhar 4, 5 mil reais quando vai cair no salário mínimo para a viúva. Meu Deus. Essa é a maior reclamação que a gente tem hoje. Os valores. Vamos atender mais uma ligação aqui, acho que dá tempo da gente fazer mais um. Alô? Alô? Maria? Oi, Tudo bom, tô assistindo na TV. Ah, que linda. Boa tarde, amiga. Boa tarde. Boa tarde. Maria, eu posso? Oi. fala pra gente qual que é a sua dúvida. Você tá aqui em São Paulo, né? Tô aqui no jardim, perto do Shopping Aricanduva. Eu moro por aqui. Ah, que legal. Fala pra gente qual que é a sua dúvida. A minha dúvida é essa. Eu tenho 68 anos, não estou aposentada ainda, e eu pego a aposentadoria do meu esposo, né? Porque ele é acamado, né? E ele trabalhou 16 anos em cada empresa. Então, eu estou mexendo com a minha aposentadoria, estou pagando meu INSS, né? Que eu trabalho nas empresas. E eu estou contribuindo porque eu estou desempregada, não sou aposentada ainda. Eu pego a aposentadoria dele, certo? Para cuidar dele. Tá.
Tá bom? Eu tô falando muito depressa? Não, tá ótimo. Pode. Então, aí eu quero saber se eu tô pagando a minha, né? E tem a dele. Se quando acontecer alguma coisa dele falecer, alguma coisa, se eu vou perder uma. É a dúvida mais comum que tem. Todo mundo pergunta isso. É Maria, né? Maria. Maria, fica despreocupada que você pode acumular tanto uma pensão previdenciária como a sua futura aposentadoria. Não perde, pode pegar a pensão com a aposentadoria. O que não pode ter é duas pensões, duas aposentadorias, mas uma pensão previdenciária pode ser acumulada. Então, continue contribuindo. Quando completar os 180 meses, os 15 anos de contribuição, dê entrada na sua aposentadoria, que vai ajudar muito na sua renda e na sua casa. E a dele? Oi? A dele que foi pra mim, a dele que ficou pra mim porque ele é acamado, ele não faz mais nada, ele não se move. Ele ganha mais de um salário mínimo, Maria? Sim, mais no salário mínimo, ele ganha tá mais bom. ou menos... Posso falar? Pode? Então, ele ganha 3.900. Tá bom. 3.690. Quando a senhora for... Passou pra mim, né? Quer dizer que eu que estou recebendo isso, né? Certo. Sim. Quando você se aposentar, vai acumular com a sua aposentadoria também. Mas ele vai viver muitos anos ainda, Deus quiser. Aí quando ele falecer, faz o quê? Aí dá entrada no pedido de pensão. Vocês são casados no papel? Sim, senhor. A certidão de casamento e toda a documentação exigida lá na frente. Pode entrar que sai rapidinho esse pedido. E pode acumular com a sua aposentadoria, sim. Entendeu? Entendi. Então você vai continuar recebendo e ainda vai ter a sua aposentadoria aí a mais. Ô, glória a Deus! Bênção dobrada, amiga. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fica Eu tranquilo. sou evangélica, minha querida, há 50 anos, querida. Ô, glória. Que bom. Eu assisto vocês também, é uma bênção de Deus. Eu tô assistindo aqui, viu? Um coração pra glória a você. Tchau. Um beijo. Beijo. Obrigada. Beijão no fundo do coração, Jesus. Beijo. Fica tranquila que, alegria, né? a senhora vai estar bem amparada. Sabe por que eu perguntei quanto que era o salário do esposo? Porque se ele tiver 65 anos ou mais e ganhar um salário mínimo, não entra na renda para pedir o BPC. Ela poderia receber o LOAS, continuar contribuindo para depois converter numa aposentadoria por idade. Então, o idoso com 65 anos ou mais que tem renda de até um salário mínimo, não compromete a renda familiar para a esposa, cônjuge, pedir esse benefício. E pode receber, continuar contribuindo para depois converter. Que ela está com 68 anos já. Tá nova. Não, mas com certeza vai dar certo e que bom que ela já tem esse valor. E aí, assim que ela aposentar também, vai dobrar. Aí é só alegria. Pessoa recebendo poder, até Jesus voltar. Viajar, passear, tomar café com as amigas, né, Dona verdade. Maria? Um beijo. Beijo, Olha, dona eu quero Maria. te agradecer, doutor Fábio Faria de Sá. Muito obrigada pela agradeço. aula aqui, né? Pelas perguntinhas também. E você que tem mais dúvidas, siga o doutor, passa os seus contatos para quem quiser conversar um pouquinho mais com você. Fábio Faria de Sá, e o nosso telefone aqui em São Paulo é o 11 50 15 0500. Fábio Faria de Sá, o nosso telefone é o 11 50 15 0500. Perfeito. É isso aí. Obrigado, doutor Fábio. E toda a nossa orientação é gratuita lá no Instituto. Ai, que ótimo. Que legal. Obrigada por isso, né? Por ser também ter essa parte de contribuição aí na nossa sociedade, que a gente sabe que realmente tem gente que precisa. E vai nos ajudar quando a gente for se aposentar. Não é? Você ajuda vai a gente, demorar doutor? muito ainda, mas a gente já fica aqui com o contato, viu?